Uma coisa poética, porque é um beijo, então é retratada uma consciência coletiva, tipo, há uma identidade comum do grupo todo e aquilo é quase como, ou seja, esta doença é quase um contra-ataque da natureza. Eu e o Pia estávamos a falar que há uma cena em que aquilo remete bem para a Sara. Porquê? Porque, não sei se vocês recordam que a Tess torceu o tornozelo, não é? Sim. E então a Tess virou-se para o Joel depois de estarem a discutir, vai lá ter com a miúda. Sim. Então tu vês o Joel a atravessar a cena de madeira, Sim. chega ao pé da Ellie e eles começam a falar e entretanto a Ellie sai da cena e fica o Joel. E fica o Joel como? Com o relógio aqui. Bem, vamos começar, não é? Vamos. Segundo episódio, o Francisco falou mal do meu registro mais à pivô, por isso eu hoje vou abandonar Já isso. começou mesmo? Já começou. começou. Desculpa, Não está não é? habituada, não teve cá na semana passada. Verdade. Eu vou começar por dizer a minha opinião e depois pergunto se tu concordas, Sara. Ok. Que é, Não queres apresentar a Sara? gostei. É Sara, pá, achas que a Sara precisa de Não, mas olha, mas eu apresentações? por acaso tenho uma cena gira, ou vocês sabem, mas a malta não sabe, mas eu posso partilhar, que é, eu, a propósito da cena do The Last of Us, né, da série, pá, marquei um evento semanal com amigos. Portanto, a ideia seria juntar-me com amigos, não é, a propósito da série. Eu na altura disse, pá, não vou poder participar no Mesa Redonda, porque, pá, eu vejo os episódios à quarta-feira, que é quando os nossos amigos, se podem juntar, portanto, não dá. E eu estou aqui. Obrigada Trabalho por me mais fazer importante que a minha. impressão É verdade. psicológica. Bora lá. Por isso, agora já podes pôr o oráculo, que és Sara Rechena, estás a ver, a passar aqui. Calma, vai estar aqui, né? Sara Exato. Rechena, redatora da IGN. Por isso, para mim foi melhor do que o primeiro, convenceu muito mais este episódio do que o primeiro. Sim, eu acho que sim, porque imagina, o primeiro episódio acabou por ser tipo um género de uma introdução para tu conheceres aquelas personagens. Tu sabes que são aquelas personagens que vão acompanhar desde o início até ao fim. Epá, e neste segundo episódio foi uma cena muito mais focada numa missão que eles têm e tudo aquilo que eles vão passando de mal e de bom naquela missão passam juntos. E portanto isso acaba por intensificar aquilo que tu tens uma ideia que vai ser no primeiro episódio e aqui tu começas a ver, É uma introdução e um desenvolvimento agora. exatamente. Foi. Eu acho que agora, ok, as personagens estão realmente a começar a desenvolver-se. Pá, eu estou um bocadinho overwhelmed porque estava muito feliz com o primeiro, estou extremamente feliz com o segundo e sinto que estou numa fase de está a ser demasiado bom para ser verdade. Lua de mel. É um bocadinho... Exatamente. Está-me a gostar muito porque se eu pudesse, estávamos há um bocadinho a falar só, dar uma classificação, eu daria um 10 de 10. Mas sinto que só no final é que vou poder olhar para este episódio individualmente para perceber se são um 10 de 10, mas para já, se eu tivesse de dizer, gosto tanto deste como no primeiro. Mas tu tiveste Ok. um problema Tá a no ser primeiro, não foi? Que acho que foi a só revolução. Tu pequenos neste tiveste problemazinhos. algum, por exemplo? Olha, o problema que eu tinha dito a última vez foi o final do episódio, Exato. quando havia aquela parte toda que não havia tensão. Yeah. Logo, o início deste episódio é Resolveu exatamente... isso, eu lembrei resolver logo, eu isso. lembrei logo Com a que tive no arma, início, com a yeah. arma a apontar para ela e naquele momento de tensão em que, pronto. Mas podemos começar pela intro. Que Muito as fixe. intros Foi a minha claramente- parte favorita. As minhas duas sério? cenas, as minhas duas sequências favoritas até agora Ok. são as duas. Epá, É um porque homem lá está. científico, é. Eu vi The Walking Dead e aquilo Yeah. que eu senti mais falta no The Walking Dead, que eu vi para aí Foi até uma a temporada. explicação científica Explicação, para a porque eles coisa, só né? tiveram isso na primeira temporada, que vão lá àquele centro, mas depois nunca mais se fala. Yeah. Pá, e eu curto bué dessa ideia da civilização a ruir. E tipo, eu acho que aqui até é mais assustador porque é inevitável. Tu sentes que no primeiro episódio que ele falou que um fungo não pode ser evitado e agora no segundo estávamos em segundo, Jacarta. E a micóloga, que é como se chama quem Micóloga, estuda é os verdade. fungos, diz logo não há vacina. Não, Pá, ela, acho não, bué a solução assustador. dela é, Bomba. o gajo pergunta, o que é para fazer? Eu Bombardeia o sítio, eu vou ficar bombardeia cá. a cidade. Yeah. Tanto que ela pediu logo para ir ver a família, que aquilo que ela queria mesmo era ir para casa ver. Pá, uma cena muito intensa, bué. Estou a adorar a parte científica. E adoro a nova explicação Expander. científica. Também, Man, também. Pá, acho que é a minha parte. A cena, aquilo é tentáculos, né? Acho Sim, eu, porque como sim, não há sim. esporos, eles agora espalham-se pelos, Sim, pelos Os tentáculos. cordyceps, que parecem... Pronto, nós somos micólogos, não é? Não é? Exato. Vamos chamar... Não somos micólogos, mas... Centopeias que passam de sítios Lombrigas. para outros. Lombrigas, olha. Yeah. Lombrigas maléficas. Yeah. Olha, eu gostei um pequeno facto. A Indonésia é um dos sítios que tem as maiores fábricas de farinha do mundo. Estás a ver? E depois é um grande sítio que tem uma concentração de população. Que também dá origens a pronto, modificações genéticas e com Yeah. grandes agrupamentos de pessoas. Por isso, por exemplo, no jogo zero disto é explorado. Nota-se que são as mesmas pessoas que estão a pegar e vamos
criar e está com a Sim, mesma sim, lógica, sim, com sim. todo o carinho, e estou a adorar também as partes iniciais. Tu não gostaste tanto dessa parte, não ligas tanto a isso? Não, não, isso é assim, é impossível tu ignorares isso porque isso é a explicação de tudo. Imagina que era tu continuares a ver a série e mas porquê que isto? Mas porquê que isto é assim? Mas porquê que... Eles dão-te logo isso e é uma coisa que faz falta. Eu acho que esta série não é só mais uma série de zombies ou whatever, precisamente por causa disso. Estás a ver? Porque nos explica as coisas. Porque imagina, tu tens sempre aquela cena que quase que é uma barreira, que é a vida real, que é a nossa, não é? A nossa vida cotidiana, e aquilo que é a série, não é? A ficção científica que nós vemos na televisão. E o que é certo é que esta série faz-te pensar como é que as coisas aconteceriam na realidade se tudo de repente se tornasse efetivamente Bastante real. terra baseada em ciência, não é um vírus. Tem os pés na terra. É surreal. Portanto, isto Atenção que isto não é um vírus, é um fungo. E by the way, este fungo existe mesmo. Sim, Portanto, Isso é isto muito fixe. E 2003 foi um dos anos mais quentes da população, tipo na Terra. Por isso é que Ok. ele fala no início, lembras-te? Que é 2003, que é boa cena. uma volta Yeah, Que yeah. quando a terra aquece, o fungo se consegue reproduzir. Yeah. Pá, mas uma cena que eu achei curiosa, por acaso até já tinha comentado isto com o Gonçalo, porque isto é muita emoção, não dá para a gente guardar tudo aqui, foi aquela parte em que pá, o infectado vem na direção da Tess. Essa parte, essa fez boa impressão, acho que foi tipo Não, mas a tipo, primeira vez que eu fiquei mesmo aquilo com que eu disse ao arrepios. Gonçalo foi: ok, isto aqui explica muita coisa, né? Eu tenho muito. E Estava a deixar isso para o final, mas podemos já falar agora disso. tá Não, casado, bora, agora bora, tá bora. casado. E a cena é, nós agora temos aqui uma explicação, porque nós sabíamos que, pronto, por termos comparação com o jogo, é a cena, a transmissão é através dos poros e tudo Sim. mais. A dentada também funcionava, mas os poros estão completamente fora. Está fixe. Mais ou menos, eles Quer já dizer- tiveram uma node ali a meio do episódio que ouvi dizer que se transformava por esporos, a Ellie e o Joel e a Tess. Não, isso não acontece. Ok. Mas acho que foi para desmentir, para darem a nova explicação. Eu acho que isso sim, e a cena só- foi, yeah. se tu pensares numa peça icónica do jogo, é a máscara. Sim. E à volta daquilo que é uma máscara, tu pensas em vários acontecimentos muito importantes no jogo e tu pensas como é que eles vão conseguir reproduzir isto na série. E a partir do momento em que eles neste segundo episódio te explicam que é possível portanto, transmitir o vírus através do subsolo com um raio, acho que é 1 km, já não me Ele recordo. disse 1 milha, é tipo 1,5 km mais ou menos. Pronto. Não é transmitir o aproximadamente. vírus, mas pelo menos há Não, há existe uma área consciência de conexão, uma coletiva. consciência comum. Exatamente, é uma isso mesmo. coletividade. Epá, isso aí explica muita coisa e isso aí, ok, então já consigo ver aqui muitas possibilidades para o futuro da série. Isso eu acho que é o que vai me dar mais, Man, é essa consciência incrível. coletiva. Eu gostei bué disso. Adoro, é Perdão, quase uma adorei coisa essa parte. poética, porque é Sim. um beijo, então Sim, é sim. retratada uma consciência coletiva, tipo há uma identidade comum do grupo todo e aquilo é quase como, ou seja, esta doença é quase um contra-ataque da natureza. Se tu reparares, os patos não estão infectados, os sapos não estão a ser infectados, os pássaros, os sapos, os patos, todos os animais que apareceram até agora parece que estão tranquilamente a viver no mundo sem qualquer risco. É um contra-ataque da natureza. Então este momento final em que é tipo quase a infectar a Tess, que é tipo um beijo, que é tipo É bué embrace poético, it. Não tinha pensado nisso É assim. tipo uma coisa Ei, mas eu não estava à espera, porque eu achava que ela não ia ser atacada só, estás a ver? E pronto, e ia Completamente Sim, diferente sim, essa sim. cena. Mas isso Ligar, também me leva a sim. pensar uma coisa que eu também já tinha dito ao Gonçalo. O Gonçalo respondeu, mas acho que é super interessante trazermos esse tema para aqui, que é, ok, os infectados passaram pela Tess e não ligaram atacaram, nenhuma. só aquela é que A foi minha ter com pergunta ela, é, então porquê é que atacam a Ellie? Porque estás a ver, ou seja, Ok. Mas isso já era uma falha de lógica dos jogos. Isso já vem dos jogos, estás a Atenção, ver? Ellie, É estranho. Eles podem estar a perseguir principalmente o Joel e a Ellie, não sei se... Por acaso, não mas tu tive vês detalhes momentos, suficientes. mas tu vês momentos em que o Joel, e aí é bom porque pela primeira vez vemos aqui algum sentimento de proteção para com a Ellie, um clicker. em que ele, ou seja, o Joel protege mesmo a Ellie e afasta do clicker, estás a perceber? Sim. Portanto, eu quero acreditar, ou faz-me O clicker pensar, estava a atacá-la. acho estava a eu. Sim, atacá-la. sim, sim. Mas E isso para até mim não pode faz ser muito sentido. uma reação por causa do movimento todo e se Pois. calhar se formos ver tipo frame a frame, momento a momento, há alguma pessoa que está a dizer mas ele não atacou a Ellie, estava só a defender porque houve movimento e não sei o quê. Só Se calhar. se calhar. Estou Mas curiosa não dá para para saber isso. como é. Não Eu dá estou para curiosa para tentar perceber o que é que. Ok, o que é que eles vão explicar? Porque isso realmente era uma falha que havia no jogo. Será que eles vão ter isso em conta agora na série? Será que isto vai ser efetivamente explicado porque é que os infectados não atacaram a Tess e vão à. Pronto, deixamos nada. É isso, Em está busca tá a ser construído um mundo que é mesmo uma carta de amor a toda. Olha, e esta cena do Joel dar os primeiros sinais,
de proteção. Isso é fixe. Man, eu quase que ia chorando. Eu estava com bem medo, porque o Pedro Pascal fez um papel já bué parecido no Mandalorian, né? Que é aquele tipo lobo solitário que pega numa criança e a protege e depois relutantemente vão ganhando ali uma relação. Eu estava tipo, vai fazer outra vez a mesma não quero coisa. falar muito porque depois Mas é difícil não entrar em spoilers e em coisas que aconteceram no futuro, mas sem dúvida que são duas pessoas com muito carisma e apesar de estarem ali a picar-se, mesmo o picanço de um ao outro já é tipo, já há ali um reconhecimento, uma admiração. Há uma altura que o Joel só vai em cima de uma rocha e ela está tipo a olhar para ele tipo, uau, este homem. Ai, aquela cena que eles entram, ou seja, vão pela água. Sim. E ela começa a fingir que está a trabalhar no hotel. Sim. E depois acontece aquela cena de vir um cadáver. Eu acho que lhe faz lembrar da Sarah, pelo menos parece que é tipo a personalidade de aquela briga. É impossível de ficar indiferente àquilo. Ai, nós falámos sobre isso, lembras-te, Peixe? João Piecho. Nós falámos sobre isso com o Peixe, tipo, imagina, eu e o Peixe estávamos a falar que há uma cena em que aquilo remete bem para a Sarah, porquê? Porque, não sei se vocês recordam que a Tess torceu o tornozelo, não é? Sim. E então a Tess virou-se para o Joel depois de estarem a desistir, e pá, vai lá ter com a miúda. Sim. Então tu vês o Joel a atravessar a cena de madeira, chega ao pé da Ellie e eles começam a falar e entretanto a Ellie sai da cena e fica o Joel. E fica o Joel como? Com o relógio aqui. Não e parece nisso, que... eu não reparei nisso. Yeah, não reparei mas nessa parte. Há sempre ali o toquezinho no relógio. Tu no outro episódio falaste que havia uma parte que parecia que estavam a gozar com o jogo por causa da cena da orelha. Eu acho que desta houve outra, que é quando eles chegam à água pela primeira vez, a Ellie diz o que diz no jogo, que é não sei nadar, e tu achas, ei, vai ser aquela parte dos puzzles que tinhas de ir buscar uma tábua de madeira. Pá, e o Joel diz, olha para ela, salta e vês que a água lhe dá pelos tornozelos. Eu acho que isso aí foi Sem usado. dúvida. Eles quiseram passar essa parte à Acho que frente. eventualmente ainda vai haver placas de madeira para para ela ir, mas sem dúvida alguma. Eu acho que isso foi tipo a gozar com os jogos. Eu acho que eles em todos os episódios vão ter qualquer coisa assim a gozar. Não, e até mesmo a cena, se tu fores a pensar bem, entrares num edifício e a ver toda aquela cena do silêncio, do stealth. Isso foi muito fixe. Seja, Isso foi isso absolutamente incrível. Pá, imagina, eu digo assim, eu acho que a semana passada já vos tinha dito, género, pá, que pena não estar a ver a série sem ter noção, porque já joguei, mas eu agora estou numa diferente. Isto todas as semanas muda. Eu agora gosto da cena de ter jogado o jogo, porque as duas coisas complementam-se tão bem. Tipo, Vou dar clique. Clickers, cenas. Bom. Mas epá, é linda. Epá, e tudo, tipo, há uma parte em específica em que o Joel, ou seja, tu tens uma porta que está bloqueada com um armário e tu vês o Joel fez fazer o assim, Quick Time parece Event, que estava a carregar no Era isso, tipo, parecia que estava a carregar no X. Sim. Pá, lindo, eu curti imenso. Mas eu gostava, pá, agora não temos aqui o Mário depois comenta o vídeo, Marinho. mas eu gostava de sentir a antecipação de não saber o que era o clicker, porque eles estão para aí 2, 3 minutos a antecipar a chegada do clicker. Tipo, pá, tu não sabes o que é aquilo é, deve ter sido muito fixe para quem eles também só dão pequenos nods, que é basicamente os runners que não morrem e depois há uns que sobrevivem. Exato, ficam mais tempo. Ficam mais tempo a sobreviver. Mas eles também não infectam as pessoas, ou pelo menos matam-nas, porque pelo menos a pessoa que estava lá em baixo no museu era uma pessoa que tinha sido morta por um clicker, não foi exatamente uma transmissão do fungo. Ou seja, parece que quanto mais os clickers são desenvolvidos, se calhar se derem uma dentada, obviamente transformam, mas acabam por ter uma coisa mais de vou-te comer. Pá, não sei, ou ficam mais ainda não ferozes. percebi qual é a distinção entre porque é que o clicker não destruiu aquele corpo ou se ele deu uma dentada, percebes? Ainda É estranho, Mas é daquelas mas coisas isso nos jogos também não queres explicar. Não é, e eu acho que eles estão a criar as bases para essas pequenas coisas serem explicadas aqui. Ainda falta outro tipo, há 3, exato, agora não quero dar spoiler, mas no jogo pelo menos há 3 tipos de zombies, não sei se ainda vamos ter o terceiro. Será que há mais? Não, isso era fixe. Provavelmente. E eu não é descabido que haja tipo 10 tipos de zombies que tu não vejas no jogo, Variações, porque é um mundo grande, estás a ver? Um fungo que foi desenvolvido, sei lá, provavelmente Eu não me debaixo de água, importava senão se não é eles possível, mas sei lá, um fungo debaixo de água, um fungo que tenha Eu estado só pensei com muito boa nisso, umidade. fungo baixo de água. Quando chegaram àquela parte do hotel, eu gostava de ver um fungo baixo de água, um fungo subaquático, pá. Resta saber se esse ambiente é propício. Pois é, isso. Eu não sou micólogo. Nós não somos micólogos. Não somos micólogos, não sabemos. Sim. Mas sim, olha, há uma coisa que eu também achei super interessante, que é o ambiente, as cores. Tipo, há As uma props, parte... os adereços, a cinematografia, tá. Imagina, tu olhas para aquelas estruturas, quando está a Tess, o Joel e a Ellie lá a fazer o caminho até ao museu, há uma parte em particular que a Tess até comenta com a Ellie, acho, qualquer coisa do género, ou foi o Joel? Falar sobre
Houve um comentário qualquer sobre a arquitetura. Ok. Uma cena assim. Não lembro. Pronto, e aquilo está mesmo incrível. Tipo, o que são edifícios gigantes, tombados uns em Sim. cima dos outros? Aquilo está Nós- muito fixe. Eles cortaram essa secção. Cortaram essa parte no jogo. No jogo tu vais àquele edifício tombado. Também se vai visitar o museu, mas por acaso é depois, estas partes estão aqui. Ou seja, Sim, eles estão a mudaram modificar, umas coisas. tudo, Não é tens agentes impossível. da Fedra. Ou seja, as comparações Yeah. acabam por ser às vezes difíceis de fazer porque eles estão mesmo a fazer um puzzle e a modificar o sítio das peças e depois o clique está a ser diferente, o que é muito Yeah. giro. Isso Eu é gostava muito também de notar uma coisa que era o jogo, ou seja, durante o jogo tu sentes muita necessidade dos recursos, os recursos são importantes, principalmente se jogares em modo difícil. E as balas, o ter cuidado com as balas, ele a mudar as balas, a pôr as balas aqui, os tiros, ele não pega na assalto rifle e está a disparar para o clicker. verdade, Não, é verdade, os é tiros verdade. contam. Ele espera até As assim, balas espera, importam, sim, não está se pode estar muito aqui a disparar e quando é para acertar na cabeça, por favor acerta na cabeça porque Exato. é assim que eles vão embora. E gosto muito desse detalhe que a sobrevivência, teres que fazer uma gestão de recursos e não Sim. ser fácil simplesmente. Mas sabes, um dos recursos que eu considero ser muito importante de gerir, pelo menos imaginando todo este cenário caótico e de horror, é a tua própria emoção, sabes? E eu vejo, vocês falaram sobre isso na última mesa redonda, que é, tipo, por exemplo, imaginar o Joel a despedir-se da Tess. Eu acho que todos nós a despedirmos de alguém querido seria tipo um abraço, um choro, pá, qualquer coisa. É a maneira que ele tem de superar. Não, eu acho que é só a forma como eles vivem. A normalidade deles e a naturalidade deles sim. é uma cena que é completamente diferente da nossa. O Joel é superar à força. Man, É superar, surreal, é arrancar, é surreal, superar à força, surreal. Ele tem que olhou ser. para ela e é quase como se aquele Ele contacto percebeu, visual ele puxou a ela puxou e ela tinha e que ser. vazou. Yeah. Tinha que Mas ser. ele também não se olhar queria para trás. afastar... Sim, é isso. Ele também se queria afastar dela porque ela estava infectada. É aquele Provavelmente não queria, tipo, também Exato. não vou... Olá, Ó, oi. dormimos juntos, mas eu não te vou dar um beijinho É agora. um instinto de calma. sobrevivência máxima. Yeah, completamente. E a Bella Ramsey já me convenceu bastante mais neste episódio. Como Ela- ela não me tinha convencido muito no primeiro. Eu gosto admito. muito da Não adorei. Ela irreverência. rouba Agora espetáculo. gostei. Cada vez que Agora fala. gostei mais. Está a ser lindíssimo, pá. Gosto, a Tess também, uma personagem fortíssima, completamente desenvolvida. Acho que melhor do que no jogo. Melhor, Não, também. teve Eu tempo gostei para mais tal, dela. teve tempo para Yeah. tal. Eu porque até acho que a achei Tess que é a a cena mesma. da morte dela, desculpa interromper, Sim, Rico, sim. mas eu até acho que a cena da morte dela é muito mais dramática e tem muito mais peso emocional do que propriamente no jogo. Tu não a vês a morrer no jogo, se não me engano? Não, ela fica para desaparece trás e depois quando voltas aparece a e vê-la, volta ela já está lá ao fim. em baixo. Já lá está em baixo, exatamente. Exato, por isso eu gostei muito mais. Agora, dizem que o episódio 3 vai ser tipo... Vai-nos introduzir muito mais do passado de uma personagem. É, vamos ter com o Billy e com o Frank. Com o Billy, com o Frank. Não vamos falar mais porque Não. no futuro, mas são mudanças. Pá, mas estás a gostar, né? Que nota é que davas até agora? É assim, eu vou dar um 10-10 e espero também. não me arrepender no final Sério? de ser um Este 10-10. episódio é Acho que- 10-10. Epá, eu acho Eu depois que posso, se calhar imagina, se calhar... É fanboy, eu sou se calhar- claramente são os meus jogos favoritos. Imagina, eu Mete se calhar aqui. até ao fim, no final da série depois sou capaz de dar de 0 em 10 uma nota global. Mas se eu for a avaliar, tipo, sei lá, todos os elementos que constam no episódio, para mim este é um 10-10. Pela cena novidade, O pelo episódio, matar, pelo este resolver episódio. muitas questões, a cena inicial, que é a explicação científica de tudo, eu acho que reúne aqui um conjunto de elementos que é estritamente necessário para daqui para a frente. Pá, esquece. Imagina, De agora tem que ser 10 para cima. eu agora estou naquela de... Eu agora sempre que inicio o episódio eu vou querer uma cena tipo do pré-apocalipse, estás a ver? Eu acho que vou Científica, ficar uma explicaçãozinha. desiludido se alguma vez não aparecer. Não aparecer. Eu agora estou sempre à espera disso. Acho que os vou alimentar, mesmo que não seja do início. É uma coisa que eles vão querer explorar. Eu acho que sim, faz Eu sentido. estou a Vocês acham que gostar. eles vão explorar a história do DLC? Vão porque já apareceu Neste? no trailer. Não vi. O quê? Opa, deve ser um flashback. Deve ser Flashback, nem que seja metade do episódio dedicado a isso, ponho eu, porque Ok. acho que merece suficiente. Eu também acho que Meio sim. parece O um DLC, suficiente. E era o pouco DLC meio é bué episódio, se importante. calhar. O DLC é bastante importante para compreender o que acontece a ela. Podíamos falar muito sobre isso, mas. Agora Mas não vale a pode pena. ser. Vamos Nós ter já que dar estamos a um- chegar ao fim. Já estamos Então, a chegar. penso que Piers, sim. Piers, Quanto tempo é que não, temos, não queres Piers? fazer a tua imitação do clicker? Ei, tenta lá fazer. Vá lá. Ele agora está a ser gravado, vai ficar com medo. Esperem lá por Não deixas medo. Se deste à pressão, se deu à pressão, não Eu não consegui. gostei, ainda que Já foi a cara fizeste. dele. A gente tem que ser preparada para isso. Então, mas está prometido para o próximo Vai Mesa Redonda testando, tem que vai começar treinando. assim, contigo. Muito bem. Está-se bem. E é isto, mesa redonda. Voltamos Prazer, para a amigos. semana. Voltamos para a semana. Próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira. Episódio 3. no... HBO Max. Exatamente, conseguimos, está feito. Bate palmas.